Eu queria, Débora, Pablo, ouvinte querido, ouvinte querida, chamar a atenção para um fato que a mim merece destaque. A gente está acostumado a ver o presidente da República fazer muita confusão, provocar muita tensão em torno de questões extremamente discutíveis. Não porque a discussão que ele propõe é oportuna, mas porque o fato dele propor aquela discussão é extremamente discutível. Para quê? Né? Para quê? Bom, uma dessas questões do para quê é a história do voto registrado em papel para uma futura conferência, como se hoje o sistema não fosse auditável. Num jogo de palavras em que ele pede eleições limpas, sugerindo que todos aqueles que se opõem à ideia do voto impresso defendem eleições sujas. Ele fala em voto auditável como se o nosso sistema não fosse auditável. Então ele se apropria de certas palavras, como fez com o tratamento precoce, sugerindo que os outros, aqueles que defendem a ciência, estão ao lado do tratamento tardio, quando já não há mais nada a fazer. É um jogo de palavras. Eleição limpa é uma forma de questionar o sistema atual, que não merece ser questionado. Pode ser aprimorado, nada é perfeito, né? Chegamos à perfeição, nós não podemos ter um sistema, uma urna mais sofisticada, mais amigável. Por exemplo, a urna eletrônica do Brasil não permite que você reveja o voto dado durante a votação. Você vota para presidente, quando vai votar para senador, não dá para voltar e falar, putz, grila, pensando bem, acho que vou mudar de ideia. Você não pode mudar de ideia. É compreensível que você não possa mudar de ideia depois que você aperta a tecla votar. Mas até lá, por que não? Né? Você tá... Sabe quando você, entre aspas, preenche a lápis a folhinha da Mega Sena e vai marcando e tal? Depois você passar a caneta, não pode mais, mas não tem porquê. Mas também questionar o sistema, sugerindo que o problema dele é ser fraudável, aí é uma bobagem retumbante. Primeiro que não existe um sistema. São 500 mil ferros de passar roupa, 500 mil micro-ondas. É isso que é uma urna eletrônica, um aparelho elétrico ligado numa tomada, sem conexão com os outros aparelhos elétricos, com os outros ferros de passar, com os outros liquidificadores, não tem conexão. E as funções dela são e se encerram nela. Não há nenhum sistema de transmissão. Portanto, invadir uma urna eletrônica é uma impossibilidade. Não dá para invadir. Imagina você invadir um ferro de passar roupa e fazer ele esfriar, né? Não faz sentido algum. Outra coisa é você falar, não, ele está ligado à internet das coisas. Bom, mas ele teria que ter um sistema de comunicação. Secadoras tem algumas, lavadoras de roupa tem algumas, geladeiras tem algumas, mas a urna eletrônica não tem. É um ferro de passar roupa. Nada além disso. Então, questionar as eleições é uma bobagem. Questionar as eleições, questionar o sistema de urna é uma perda de tempo. Falar que podemos aprimorar as urnas para que o eleitor possa fazer, como por exemplo se faz na Flórida, em que você vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, até a hora que você realmente decide por ter concluído a votação. Tudo bem, vamos fazer uma urna mais amigável, mais generosa com o indeciso, né? Nessa urna a que eu me refiro, por exemplo, você pode tanto ver todos os nomes dos candidatos, como você pode pode digitar o número do seu candidato. Me refiro aos cargos majoritários, né? Os cargos proporcionais, um deputado, imagina todos os nomes aparecerem. Não dá, não tem fim. Mas dá, portanto, para tornar a urna mais amigável, mais fácil, não digo fácil, mas mais generosa com o indeciso, mas não porque o sistema é inseguro. Isso não. Bom, posto isso, posto que é ridículo perder tempo nessa discussão, também é ridículo, e é isso que eu gostaria de destacar,
ver 11 partidos políticos indo ao Tribunal Superior Eleitoral para pedir que o presidente Jair Bolsonaro seja obrigado a prestar esclarecimentos e a apresentar provas sobre o ataque que ele fez ao sistema de eleição com urna eletrônica. Isso depois dele ter feito aquela apresentação patética da quinta-feira passada, sem nenhuma prova, nenhuma evidência. Lembrando, no governo Itamar Franco, certa vez, o ex-governador Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, político vivido, experiente, ele começou a dar entrevistas dizendo que havia muitos casos de corrupção no governo Itamar Franco. E o Itamar Franco, também raposa da política, convidou o senador Antônio Carlos Magalhães para uma audiência. O senador Antônio Carlos Magalhães foi à audiência cheio de pastas para mostrar os casos de corrupção. E a imprensa tirando fotos de fotógrafos, um monte de repórter em volta. E o Itamar Franco disse, pois não, pode apresentar as provas que o senhor tem de corrupção. E ele disse, não, só estou esperando a imprensa se retirar para a gente ter essa reunião. Não, o senhor pode apresentar na frente da imprensa mesmo, não tem problema nenhum. E ele não tinha nada além de recortes de jornal, que foi o que o presidente Jair Bolsonaro fez. Recortes de filmetezinhos de quinta da internet, todos desmentidos. Mas volto ao ridículo que é imaginar 11 partidos políticos indo ao titio TSE, ao Bedel. Titio, o Bolsonaro falou feio da urna eletrônica. Porque é isso, né? É disso que se trata. MDB, Solidariedade, PT, PDT, PSDB, PSOL, Rede, Cidadania, PV, PSTU, PCdoB, não à toa, oposição ao Bolsonaro. Mas, vem cá, urna não tem honra. O presidente atacou o sistema eleitoral, a urna. Em nome de quem esses camaradas estão falando? Em nome da negação da política. Eles estão negando a política. Aquilo que a gente sempre fala nas ações do presidente da República, que muitas vezes nega a política, eles estão negando a política. Essa discussão do presidente Bolsonaro é uma discussão para ser travada no campo da política. Não é para ir lá fazendo... Ele falou mal da urna. E que daí que ele falou mal da urna? Ele está questionando a democracia porque falou mal da urna? E se ele está questionando a democracia e ele várias vezes dá declarações que podem ser interpretadas dessa forma, temos um presidente que questiona a democracia, temos um presidente que não é confiável, faz um pedido de abertura de impeachment. Garante com o Arthur Lira que esse processo tramite. E derrube o presidente da República pelo voto interno no Congresso, na Câmara dos Deputados. Afaste, o Senado julga, então ele é afastado, assume. Bom dia, Sua Excelência, o vice-presidente Hamilton Mourão. Mas não, estes deputados, de forma infantil, adolescente, pobre, pequena, bananeira, varziana, eles vão à justiça. Alguns já foram ao TSE, ao Supremo. Vão à justiça para reclamar do colega. Olha, ele bateu, ele jogou uma bolinha de papel na minha cabeça. É ridículo. É inimaginável. Esses partidos cobram do presidente uma atitude madura, um respeito à democracia, e eles vão chorar as pitangas no TSE. Bando de bobo. Negando a política. Discutam a política no Congresso Nacional. Não entreguem ao Poder Judiciário aquilo que depois vocês reclamam, que é o ativismo judiciário. Agora o TSE tem que se manifestar, tem que dar prazo para o presidente responder, tem que não sei o quê, e aí vai passar no Supremo Tribunal Federal, e fica essa coisa toda, e daí nós vamos falar aqui que o Supremo está sendo ativista, e está sempre sendo ativista, sempre que pode. Mas até por obra e iniciativa, Rodrigo Aidar já falou sobre isso aqui,
dos próprios políticos. São eles os propulsores desse processo de auto-judicialização. Eles decidem judicializar a política. Eles decidem diminuir a política. Eles decidem subordinar o poder legislativo e a política ao poder judiciário e aos magistrados. É uma tristeza. É uma coisa pequena. E se igualam ao Bolsonaro, que quando reclama da nossa urna, sugerindo que ela não serve, porque ela se presta a falcatruas e fraudes, sem nenhuma prova, está sendo pequeno ao fazer isso. E eles estão sendo pequenos ao brigar no campo do TSE. Ignorem. Ignorem completamente. O presidente Bolsonaro está falando uma coisa que não faz sentido. Ignorem. Não, mas nós não podemos permitir porque isso atenta contra a democracia. Presidente atentando contra a democracia é crime de responsabilidade. Derrubem-no. Derrubem. Ah, mas aí não dá, né? Porque aí não tem voto, né? A gente não consegue derrubar, então nós vamos fazer barulho. Ai, barulho. Vamos fazer um monte de barulho. Vamos no TSE, porque aí a gente irrita e aí a gente enfraquece ele. Coisa vagabunda, sabe? É a imagem desses deputados, esses senadores, indo lá chorar pro judiciário, o titio judiciário. Então, vamos ser maduros, sabe? Maduro, não é velho. Velho tá cheio. Maduro. Vamos ser maduros. Não é o Maduro da Venezuela, que daquele a gente quer distância. Aquilo é ditadura, a gente é contra. A gente precisa ter maturidade para que um lado só esteja errado. Essa é uma discussão em que os dois lados estão errados por causa dessa atitude infantil. 11 partidos indo chorar as pitangas. É coisa de republiqueta. Nós não podemos permitir isso e é importante trazer isso aqui para que você saiba que mesmo aqueles que denunciam o presidente por suas falas irresponsáveis, e elas são, olha o que eles fazem. Esses são os seus representantes da oposição. Os da situação, a gente reclama. E os da oposição, a gente vai apoiar e vai achar que isso aqui é coisa que merece respeito? Para, né?